Olá, irmãos, paz seja convosco. Aqui é a pastora Rose, passando aqui para trazer mais uma mensagem da parte de Deus para a sua vida. Eu falo que eu sou pastora porque, na verdade, eu sou pastora titular de uma igreja, num lugarzinho bem pequenininho, num distrito de uma cidade da cidade aqui onde eu moro, onde tem aproximadamente 600 habitantes, seja muito pequeno. Eu costumo dizer que eu não preciso de ir para a África, nem para a Amazônia, nem cidades ribeirinhas para fazer missões. E eu quero aproveitar e pedir você aqui, antes de nós começarmos no conteúdo desse vídeo, quero pedir você que já se inscreva aqui no canal, no botão logo abaixo aqui, se inscreva, acione o sininho da notificação para que o YouTube te notifique sobre os demais vídeos. Deixe o seu like, o seu comentário, compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Seja um missionário da parte de Deus. Talvez você não pode ir, talvez você não pode contribuir, mas você pode fazer missões fazendo tudo isso que eu estou te falando. Se inscrever no canal, acionar o sininho da notificação, deixar o seu like, deixar o seu comentário. Você vai ajudar a engajar o vídeo fazendo todas as coisas. Inclusive, nos comentários, você pode deixar o seu testemunho, o seu pedido de oração. Inclusive, me fale aí de onde você está falando, que seja aqui do Brasil ou talvez até de outros países, para a gente ver até onde esse vídeo está conseguindo chegar. Inclusive, queridos, eu quero dizer para você que até outro dia atrás, eu tenho um canal há muitos anos, mas até outro dia atrás o meu canal estava praticamente inativo, mas o Senhor me despertou para pregar a palavra através aqui do YouTube. Queridos, e eu quero dizer para vocês, lá na minha comunidade, onde eu sou pastora, eu consigo alcançar muito poucas pessoas, mas aqui, através desse vídeo, eu já alcancei milhares de pessoas, e você pode ser essa pessoa que vai contribuir para que este vídeo chegue a muitas pessoas e alcance muitas almas, e que muitas almas sejam salvas. Então, às vezes, você não consegue até mesmo gravar um vídeo, mas você pode estar enviando este vídeo para outras pessoas, para sua família, para seu grupo de família, de amigos, colocar no seu status, compartilhar aí da forma que o Senhor tocar no seu coração. Então, seja um missionário, que o Senhor te desperte para que você seja um missionário. E deixe seu testemunho, seu comentário, se você teve algum sonho, alguma visão. Quem sabe o seu sonho e a sua visão pode ser contada aqui por mim. Breve estarei fazendo um vídeo lendo os comentários, que é muito testemunhos. Quem gosta de ver comentários? Eu amo ir nos vídeos e ler os comentários. É muito testemunho bonito. É muita coisa linda que Deus faz. Então, deixa aí a sua experiência também. Quero aproveitar e dizer para você, se você quiser ajudar de alguma forma na nossa missão lá onde eu sou pastora, onde eu sou missionária, você tem formas de nos ajudar. Lá precisa, todas as igrejas precisam, né? Mas lá precisa muito por causa que está em construção, a gente faz trabalho com crianças. Então, assim, muitos anos que estamos lá e muito lento o processo da obra. Então, você pode ser essa pessoa que vai nos ajudar de qualquer forma. Se você não puder financeiramente, aqui na descrição tem as opções de você entrar em contato comigo, você dá uma olhadinha aí, tem muita coisa boa para você também. Se você não puder financeiramente, como eu disse, você pode ir engajando esse vídeo, curtindo, compartilhando, comentando, né, dessas formas, tá bom? Você vai estar ajudando, porque esse vídeo engajando automaticamente aumenta o fluxo de pessoas aqui no meu vídeo, isso ajuda a obra, tá bom? Quero convidar você a me seguir lá no Instagram, Pastora Rose Flores, Psicoterapeuta Rose Flores. Vai lá, me segue nos dois perfis, tá bom? Lá no meu perfil de pastora você vai ver um pouquinho da obra, né? Mais íntimo ali do trabalho da obra de Deus. No meu Psicoterapeuta Rose Flores você vai ver ali muitas dicas para a área emocional. Você pode ser acompanhado. Quero dizer para você também
que aqui na descrição tem meu grupo de apoio gratuito pelo WhatsApp. Se você quiser entrar lá, é muito bem-vindo. Então, tem pessoas que estão com ansiedade, com crise de ansiedade, com depressão há anos. Tem pessoas dentro da igreja que estão afundados numa depressão. Tem pessoas conformadas com seus casamentos, sofrendo e ali mantendo uma pose só porque é crente, é evangélico. Sai disso. Amém? Estou falando para você separar. Entra aqui no grupo e nós podemos te ajudar. Logo, logo nós vamos começar um processo maravilhoso. Entra lá para você ficar mais informado. Tem meu contato pessoal. E tem a opção aqui também de você se tornar membro. Se você se tornar membro, você vai ter alguns benefícios e você também vai ganhar o meu e-book de presente. O meu e-book se chama Guia Prático para Controlar e Evitar a Ansiedade. Então, eu tenho ajudado muitas pessoas ao longo destes anos, pessoas da África, pessoas dos Estados Unidos, pessoas do México, pessoas aqui do Brasil mesmo, que entraram em contato comigo, que eu pude ajudar através da minha experiência como pastora, como psicoterapeuta e como as minhas experiências de vida. Então, se você precisa, entre em contato comigo. Quanto tempo eu precisei de um apoio emocional e eu não tive? E você que está vendo esse vídeo, você tem a oportunidade. Então, corre enquanto a fila está pouca, está pequena, porque logo, logo ela cresce e eu não consigo atender a muitos, né? Então, corre enquanto a fila está pouca. Eu tenho também um teste, uma sessão que chama Sessão de Identificação de Travas Mentais. Este teste, essa sessão é maravilhosa. Pessoas logo nessa sessão já têm tido a vida transformada. E neste vídeo aqui agora, eu quero anunciar essa sessão gratuita, apenas 10 vagas. Se você está aqui assistindo esse vídeo, então entra aqui no meu WhatsApp, o contato está embaixo, entra lá e fala que você quer agendar a sua sessão de identificação de travas mentais gratuitamente. Então, somente 10 vagas aqui neste vídeo. É maravilhoso, viu, gente? Quero dizer para vocês, é maravilhoso e espetacular. E hoje, o que eu quero trazer para vocês? Quero trazer um pouquinho, um trecho de uma visão que eu tive. Essa visão foi em 3 fases. O vídeo completo dessa visão já está aqui no canal. Eu vou ver se eu consigo deixar ela aí no final do vídeo, na tela final. A visão completa, mas eu quero falar hoje a parte do meio dessa visão a qual o Senhor me mostrou. Eu quero relatar um pouquinho aqui. Nessa visão, eu estava em um lugar ali, semelhante a uma barraca, essas barracas onde vende coisas ali em eventos de rua. E apareceu uma pessoa do meu lado com uma prancheta na mão. Nós estávamos numa atmosfera espiritual naquele momento. E essa pessoa, a qual eu senti que era um anjo, essa pessoa fazia um trabalho como se fosse um anjo, servir. Mas quando eu olhei para trás, essa pessoa disse para mim, antes de eu olhar para trás, ela disse assim: quero te apresentar uma pessoa. Aí eu olhei para essa pessoa e aí eu pude perceber que ela era uma das minhas irmãs adotivas. Só que no meu coração, antes de ver ela, eu sentia que ela era um anjo que estava me coordenando ali, me mostrando, me direcionando ali no ambiente que eu estava, e ela com a prancheta na mão, servindo. Ela disse: quero te apresentar uma pessoa que estava dentro dessa barraca, trabalhando. E aí eu olhei para essa pessoa e de repente, essa pessoa a qual ela queria me apresentar, ela tinha o formato de uma estátua e estava de costas para mim, e de repente ela foi virando assim para mim, foi virando, e ela foi se tornando em forma humana, forma de uma mulher. E aí essa minha irmã disse assim: você sabe quem é essa pessoa? Eu disse assim: não sei, mais ou menos no meu coração eu sentia que eu sabia quem que era, mas eu não, sabe quando você conhece, mas você não lembra que conhece? Era essa a minha sensação. E ela disse para mim: essa pessoa aí é a Bíblia.
eu fiquei extasiada, maravilhada, de queixo caído. Eu falei, gente, como assim a Bíblia é uma pessoa? Como assim a Bíblia é uma pessoa? Como assim a Bíblia é uma pessoa? Eu fiquei assim extasiada. Então, queridos, e aí a minha irmã disse assim, aí a minha irmã pegou e me deu uma bíbliazinha pequenininha, sabe aquelas bíbliazinhas? Quase que a metade dessa, capinha cor-de-rosa, de adolescente. E a minha irmã veio com uma bíbliazinha assim, aberta para mim. Essa aqui tá toda marcada, é que eu tô fazendo a leitura, o cronograma, de leitura bíblica anual. Então ela veio com uma bíbliazinha assim, antiguíssima, letrinha que eu nem enxergava. E ela pôs assim, e eu fazia assim, que lindo, que lindo, que lindo, que lindo, que lindo, que lindo, que maravilhoso, que lindo. E aí ela veio com um versículo e eu não conseguia ler o versículo, a letra era tão pequena, e eu não conseguia ler o versículo. E aí eu falava no meu coração assim, pena que eu não consegui ler a Bíblia toda, pena, lamentando, pena que eu não consegui ler a Bíblia toda. E nessa visão, eu estava lendo, literalmente, eu estava lendo no livro de Ezequiel. Então, ou seja, eu não tinha terminado a Bíblia toda anual. E eu me senti assim, que pena que não deu tempo para eu acabar de ler. De tão lindo. E a minha irmã disse assim, e a Bíblia? E ela tem uma irmã. Mas como assim a Bíblia é uma pessoa e ela tem uma irmã? Aí ela falou comigo assim, a oração. Já entendeu? E ela disse assim, e ela tem outros irmãos ou irmãs. Só que não deu tempo na visão dela falar que irmãos e irmãs são essas. Só que eu imaginei que esses irmãos poderiam ser ali o jejum, por exemplo. Bíblia, oração e jejum. E aí a gente pode acrescentar outros, que é a santidade, o bom testemunho e etc. Perseverança. Mas vamos falar aqui na Bíblia como pessoa. Logo, logo vou ler uns versículos para vocês. E quando ela me dá ali a Bíblia pequenininha, escassa, com a letra quase que a gente não enxerga, antiga, o que eu entendo? Que a Bíblia, ela será escassa. Eu sempre disse isso na minha igreja, leiam a Bíblia enquanto é tempo, leiam a Bíblia enquanto é tempo, comam a Bíblia enquanto é tempo, porque haverá um tempo que não existirá mais Bíblia. Você pode ver aí lá na Coreia, né? Lá do norte, como que é, e lá era um dos países mais cristãos do mundo. E aí, hoje você já sabe como que é. Então, a mensagem que eu digo para você, você tem uma Bíblia aí, leia ela enquanto é tempo, coma, né? Tem um texto que diz, né, a tua palavra escondi guardada no meu coração para eu não pecar contra ti, um salmo que disse isso. Guarda, o conhecimento vem através de conhecer a verdade. Conhecereis a verdade, Jesus disse, conhecereis a verdade vos libertará. Né? O Oséias diz assim, Deus fala através de Oséias, o meu povo perece por lhes faltar conhecimento. Você não consegue tomar posse daquilo que Deus tem para você, da herança que Deus tem para você, se você não souber o que está escrito aqui. E o diabo não quer que você saiba. É por isso que a Bíblia é tão perseguida e será cada vez mais. Chegará um tempo muito breve que você não poderá ter uma dentro da sua casa. Ou que chegarão e roubarão as Bíblias, exterminarão as Bíblias. Se você assistiu aquela novela Apocalipse, a gente viu ali que eles queimaram as Bíblias, né? Então, pois é. Se você assistiu, você sabe muito bem. Então, se você tem uma, corre, lê, come. Tem a Bíblia falada aqui no YouTube. Lê, põe para ouvir no seu dia a dia, põe no fone, ouve. Se você não entende, continua ouvindo. Pede o Espírito Santo para te revelar, para te mostrar, para te dar visão espiritual. Amém? E eu quero
Está lendo um versículo para você aqui. Por que a Bíblia ela é viva? Porque ela é a palavra de Deus. Ela é a palavra. E a palavra de Deus, ela é viva. Amém? Ela é viva. Lá no começo do mundo, quando Deus foi fazer o mundo, o que ele disse? A palavra dele. Haja luz. Haja isso, haja aquilo. E ele foi falando. E a palavra dele foi trazendo vida. Né? Então, a palavra de Deus é fonte de vida. Ela é viva. Se você ler um livro de culinária, você não vai sentir nada. Mas a partir do momento que você começa a ler essa Bíblia, que é a palavra, ela arde no meu coração. É por isso que quando aqueles discípulos de Jesus estavam indo a caminho de Emaús, e Jesus foi andando com eles sem eles identificarem que era Jesus, e depois quando eles viram que era Jesus, e eles falavam assim, por isso que o meu coração ardia quando ele falava. A palavra de Deus, ela arde no nosso coração. E aqui, por que ela é viva? João 1, capítulo 1, versículo 1 adiante. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Por que o mundo não compreende a Jesus e a palavra? Porque eles estão nas trevas. Então, você que está ouvindo este vídeo, que está vendo esse vídeo, porventura não creia, é um incrédulo. Porventura você não tem a revelação. Peça o Senhor para abrir os seus olhos. Há um hino que diz, né? Se não me engano, é do pastor Antônio Cirilo, que diz, abre os meus olhos, eu quero ver. Abre os meus ouvidos, quero te ouvir. Nós não vemos e não vemos, não ouvimos, se o Senhor não nos permitir. Se o Senhor quiser que a gente fique no engano, ficaremos. Se Ele quiser nos dar revelação e conhecimento, Ele nos dará. Então não importa a sua opinião neste momento, abre mão da sua opinião, da sua religiosidade e fala assim, Senhor, abre os meus olhos, tira de mim toda cegueira e me permita ver aquilo que o Senhor quer que eu veja. Clama-me e responder-te-ei coisas grandes, ocultas e ainda não sabes. Amém? Glória a Deus. E a luz de Deus resplandece nas trevas e as trevas não a compreenderam. Amém? Então, quem que é essa palavra? Jesus. A palavra é Jesus. Por isso que ela é uma pessoa. Ela é viva. Corre para ler a palavra de Deus. Quando Jesus falava, quando Jesus estava pregando ali e o seu sermão era duro, porque a verdade, ela dói, mas ela liberta. Aí quando Jesus estava ali pregando o seu sermão duro, a maioria da multidão ali começou a ir embora. Muitos vão rejeitar essa mensagem, esse vídeo. E quantos você já não rejeitou? Muitos começaram a ir embora. E Jesus não se importou com isso não, sabe por quê? Porque Jesus não quer passar a mão na cabeça de ninguém. Jesus quer que as pessoas de fato sejam libertas e salvas. Que conheçam a verdade e sejam libertas. E aí, os discípulos, aí Jesus virou para os discípulos e falou assim, vocês não querem ir também? Vocês não querem seguir os demais? Se Jesus não tinha medo de perder nenhum dos discípulos, não. E Pedro, sabiamente, cheio do Espírito Santo, disse, para onde iremos, se só tu tens palavras de vida eterna? Amém? A palavra de Deus, ela é para nos confrontar mesmo. É para nos confrontar, para nos consertar, para nos moldar,
para nos endireitar. É para isso que ela serve. Em Oséias 14, 9 diz assim que o caminho de Deus é reto, que os retos andam por ele, mas os ímpios, os tolos, nele tropeçam. O que este texto quer dizer? Que a palavra de Deus, o caminho de Deus, ele é reto, ele é justo e que nós temos que nos endireitar através da palavra de Deus. Se a palavra de Deus não está nos endireitando, se nós não estamos sendo endireitados, convertidos pelo Evangelho, pela palavra, então não está adiantando de nada. Não está adiantando de nada estar dentro de uma igreja. É em vão. É em vão. Então, quero trazer a você, viu? Pedro falou, para onde iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Aqui tem palavras de vida eterna, aqui tem fonte de vida. Se você tem a Bíblia aí, corre o leia enquanto é tempo. Se não tem, compre uma urgentemente. Amém? E minha irmã disse, ela tem uma irmã. Qual? A oração. Só ler a palavra de Deus sem oração não resolve. Só orar e não ler a palavra de Deus também não muda, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Somos libertos através do conhecimento. Como conhecemos se nós não estamos lendo, estudando? Então, oração, leitura da palavra. E outros irmãos, jejum, bom testemunho, congregar, se você tem uma oportunidade de ir para a igreja, se você já está dentro de uma, conserte-se, valorize, faça o certo, muda de vida, sirva a Deus com propósito, vá na igreja com propósito. Se você não está ainda, abre seu coração para buscar uma em nome de Jesus, segundo a vontade de Deus, pede a Deus direção, que Deus vai te mostrar em nome de Jesus. Amém? Então, quero deixar essa mensagem para você. Busque a Deus enquanto há tempo. Invoque Ele enquanto Ele está perto. Faça esses hábitos, né? Pratique esses hábitos. Em nome de Jesus, muda de vida, valoriza, porque chegará um dia que teremos sede da palavra de Deus. Assim como eu disse na visão, pena que não deu mais tempo. Então, teremos sede da palavra. E baterá o arrependimento de nós dizermos assim, pena que eu não li. Pena que eu não guardei no meu coração, na minha mente. Se você guardar que ninguém te engana. Muitas coisas que virão aí, você precisa saber o que a Bíblia diz para você não ser enganado. Você precisa. Tá bom? Para você não ser enganado. Tem gente que é cheio de opinião. Eu acho, porque eu ouvi de fulano, de ciclano, porque fica aí me engolindo vídeo da internet, escutando pregação. É bom? É, mas você precisa ter sua própria experiência. Tá, fulano está dizendo isso, tá, mas deixa eu ver o que a Bíblia diz. Amém? O povo perece por falta de conhecimento, o povo é enganado por falta de conhecimento. Amém? Então busque que você tenha sua experiência, tire seu período de devocional com o Senhor. Se dedique, ore, busque, leia a Bíblia. Converse com Deus, não importa quem você é. Amém? O que você está fazendo da vida, que situação você está, faça isso logo. Quero fazer um convite para você. Se você está afastado do caminho do Senhor, está desanimado, está até dentro da igreja, mas está afastado de Deus, só o seu corpo está ali mecanicamente, talvez há anos, mas você não tem mais, não ouve mais a voz de Deus, está vazio, se reconcilie com o Senhor agora. Fala assim, eu me reconcilio contigo. Pode escrever aqui nos comentários. Eu me reconcilio com o Senhor, eu quero ficar firme, eu vou voltar no propósito firme. Se você ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, diga aqui nos comentários, eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu confesso Senhor Jesus como Senhor e Salvador
da minha vida. E vamos que vamos. Eu peço a você que se inscreva no canal, que deixe o like, comentário, que compartilhe esse vídeo com outras pessoas. E que você siga aí, acione as notificações para o YouTube indicar para você mais vídeos quando eu voltar, tá bom? Com outros vídeos, com outras palavras. E Deus tem muitas visões que tá ali anotado na minha agenda que eu não falei. Tem muita coisa boa para passar para vocês ainda, muita mensagem boa. Então, dê uma olhadinha na descrição e vê o que tem de bom para você também. Aproveite. Toma uma decisão hoje. Aproveite. E tudo que você fizer aqui nesse vídeo, engajando o vídeo, você está forçando a plataforma a compartilhar e indicar esse vídeo para outras pessoas. E você também pode fazer isso compartilhando. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua família em nome de Jesus. Que abençoe seu emprego, sua vida financeira, todos os propósitos da sua vida em nome de Jesus. E eu quero ver testemunhos aqui nos vídeos de pessoas que estão sendo mudadas, edificadas através da minha vida em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.